Papo de Redação. E chegou a hora do Papo de Redação, Neuto Corrêa. Hoje nós temos um convidado aqui nos estúdios da Nova Acrítica FM, o deputado estadual Marcelo Ramos, que é presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa. Deputado, seja bem-vindo à Crítica Notícia. Obrigado pelo convite. Bom dia, Adriane, bom dia, Newton, bom dia a todos os ouvintes. O deputado Marcelo Ramos lançou um guia de ônibus. Conta pra gente aí, deputado, o que é isso? Na verdade, esse trabalho é fruto de uma parceria da Comissão de Transporte da Assembleia com o Grupo Trânsito Manaus. O Grupo Trânsito Manaus criou um site na internet, Ônibus Manaus, em que as pessoas alimentavam com informação do itinerário das linhas. A partir daí, ao conhecer o site, eu sugeri a eles que nós fizéssemos uma publicação. E aí começamos a confrontar os dados que eles tinham com os dados oficiais do SMTU, e conseguimos concluir o guia com informação de todas as linhas de ônibus de Manaus. No guia você vai encontrar que empresa opera a sua linha, quantos ônibus durante a semana, quantos no sábado, quantos no domingo, qual é o percurso daquela linha, qual o tempo médio de viagem daquela linha, e também estabelecemos alguns pontos, todos os hospitais, todas as delegacias, todos os cemitérios, você vai conseguir identificar através do guia, dependendo da zona da cidade que você estiver, que ônibus você precisa pegar para chegar até esses pontos. Isso aqui funciona mesmo? Essa quantidade, essa rota, esse tempo? Funciona, isso foi checado tudo com o SMTU. Claro que uma linha ou outra às vezes tem alteração, mas a gente vai a cada edição atualizar para que as informações estejam sempre atualizadas. E esse guia é muito simples, né? É dividido por cores para facilitar o acesso de acordo com a zona, isso, né? Cada zona tem uma cor diferente. Cada zona uma cor, e se você for procurar pelo destino, por exemplo, eu quero ir para o Teatro Amazonas. Lá localizando o Teatro Amazonas, você vai ter as linhas com a cor da zona da cidade. Então é um guia muito prático, que eu acho que vai ajudar muito as pessoas. Eu só peço que na revisão do guia, você dê uma corrigida aqui no 458, que tem uma linha a mais no domingo. Eu acho que tem linha a menos. Na verdade, domingo, né? É a única linha que aparece com a frota do domingo maior do que a de sábado. Então eu imagino que possa ser algum erro realmente de revisão, alguma coisa assim, porque geralmente a frota do domingo ela é a menor da semana. Agora em Campinas, eu fui ano passado em Campinas, esse mapa que está aqui, e você fez, eu lembro que você fez quando foi presidente do IMTU. Era IMTU na época. Era IMTU. Você colocou os horários lá no campus da UFAM. Isso, em algumas linhas. Tem todas as principais vias, tem ali o horário, a frequência, o dia que ele tem essa frequência. A gente vai chegar a esse estágio aqui? Newton, eu acredito que sim. Eu sou daqueles que acham que a informação é o primeiro passo para o exercício da cidadania. Se o cidadão não sabe qual é o quadro de horários da linha dele, como é que ele vai cobrar que seja cumprido o quadro de horário? Se ele não sabe qual é a frota estabelecida para aquela linha, como é que ele vai cobrar qual é a frota estabelecida para aquela linha? Então eu passei 9 meses à frente do IMTU, e durante esse período nós instalamos placas com quadro de horários e definição de frotas em alguns pontos da cidade. Lá no campus, por exemplo, começou a dar muito problema, porque o aluno sabia qual era o horário do ônibus, ele começava a pressionar o despachante para que o ônibus saísse. Ali também na área do Educandos nós também instalamos placa, mas o período que eu estive lá foi muito curto. Eu acho que isso é algo absolutamente simples de fazer e deve ser feito, que é no ponto inicial. Nós não temos ainda um sistema com eficiência necessária para colocar em vários pontos, mas eu entendo que no ponto inicial de todas as linhas de ônibus deveria ter o quadro de horários e a quantidade de ônibus na frota daquela linha. Esse guia vai ficar disponível para consulta, no caso? Na verdade, nós rodamos 5.000 guias com o apoio da mesa diretora da Assembleia Legislativa, do presidente Ricardo Nicolau,
e ele vai ser distribuído inicialmente para os receptivos turísticos. Então nós vamos distribuir para todas as agências de viagem. A Infraero já levou 100, porto, aeroporto, para que um turista que chegue em Manaus saiba como se deslocar. Leva lá para Manaus Moderna. Vamos distribuir para os hotéis, né? Aparentada quando chega do interior. Exatamente. Agora o problema ali da Manaus Moderna é ter um receptivo turístico, né? Mas a gente vai ver se distribui pelo menos para os donos de barco, para aquele pessoal que faz a recepção ali, e vai ficar à disposição na comissão de transporte lá da Assembleia para acesso. Fora isso, ele tem uma versão virtual que pode ser encontrada no meu site, www.deputadomarceloramos.com.br, ou no site do Ônibus Manaus, www.onibusmanaus.com.br. E nós estamos trabalhando junto com o pessoal do Trânsito Manaus para tentar fazer um aplicativo para celular, em que você possa também acessar via celular. Você não achou maluca aquela proposta do Arthur em colocar catraca nas paradas de ônibus? Quantas catracas ele teria que colocar? Newton, vamos lá. O ideal para o sistema, para você aumentar a velocidade do embarque, para você diminuir custos de operação, é que o pagamento seja feito fora do ônibus, como é em Curitiba. Só que qual é o problema? Por que operacionalmente aqui é complicado fazer isso? Porque lá em Curitiba é possível cobrar fora, porque quem arrecada o recurso da passagem é a prefeitura e paga as empresas por quilômetro rodado. Então, se você paga a empresa por quilômetro rodado, dá para cobrar fora. Agora, se você não paga por quilômetro rodado, como é que você faz numa via em que passa linha de 10 empresas? Como é que você sabe quem é passageiro de cada empresa para distribuir os recursos? Então, cobrar fora do ônibus seria consequência de uma mudança do modelo de pagamento da concessionária. Teria que mudar tudo, né? Teria que mudar tudo, teria que a prefeitura passar a arrecadar a passagem e passar a pagar as empresas por quilômetro rodado. E principalmente a estrutura dessas paradas de ônibus. Muitas paradas é só uma placa grudada em um poste, né? Alguns locais é bem complicado. Eu, quando estive à frente do IMTU, 2 vereadores fizeram emendas ao orçamento para garantir, no orçamento democrático, o vereador Valdemir José e Elias Emanuel. Nós executamos todos, instalamos 200 abrigos de ônibus em Manaus. Agora, em muitos locais indicados, a gente não conseguia instalar porque não tinha espaço suficiente. Deixa eu falar de política com você. Você acha que o Ricardo Nicolau emplaca a reeleição? Eu acho que é algo hoje inviável do ponto de vista político e do ponto de vista regimental. Do ponto de vista regimental, teria que ser um atropelo ao regimento interno. O regimento interno exige 5 sessões para emendas, depois 5 sessões de interstício. E, além do mais, do ponto de vista político, para conseguir fazer isso na marra, o presidente teria que ter uma maioria consolidada que efetivamente ele não tem. Então, eu vou repetir o que já disse para você várias vezes, salvo se o governador do estado manchar a sua história de relação sadia com o parlamento e impor a reeleição do atual presidente, ele sozinho não tem chance nenhuma de viabilizar essa reeleição. Você acha que o governador Omar Aziz não deu um cala-te, contenta-te, não um cala-te, contenta-te, Ricardo, ao tirar a Rebeca da Câmara dos Deputados e dar para o pai dele o mandato de deputado federal, já que a Rebeca Garcia vai ser confirmada hoje como secretária de governo, ou secretária de Estado, não sei qual é a pasta, também não sei o que ela vem fazer para cá, para pegar a secretaria de governo, teria que ter algo de mais visibilidade, ou então o Omar bombar a secretaria de governo, não ficar com essa função discreta que tem hoje. Eu acho que seria um bom prêmio de consolação. Agora, não quero crer que a deputada Rebeca tenha sido instrumentalizada para isso. A deputada Rebeca é um dos quadros mais preparados dessa nova geração de políticos. Acho que pode ajudar o governo, acho que tem inclusive uma estratégia aí de criar alternativas para 2014. Então, o fato do suplente dela ser o ex-deputado Luiz Fernando Nicolau, pai do Ricardo Nicolau, eu penso que é apenas uma coincidência. Na verdade, eu acho que o governador busca reforçar sua equipe com um quadro importante da política local, um quadro em ascensão, e não acho que tenha
alguma relação, mas não consigo enxergar no governador Omar a postura autoritária que seria necessário para estuprar a Constituição do Estado e permitir a reeleição do atual presidente. Não por ser ele, viu, Nilton? O Ricardo, poderia ser qualquer outro e eu teria a mesma opinião. Reeleição não combina com o parlamento. Aliás, tem uma palavra que está na moda, eu ouvi muito ontem. Tentei até provocar o verbo dela. Casuísmo. Todo mundo falando isso ali. Nilton, a Constituição não é um bilhete, né? A Constituição, ela é o documento mais importante da estrutura jurídica do Estado de Direito e, portanto, não deve ser mudado a bel prazer de interesses pontuais e conjunturais. Bem, tem uma explicação política e, ao mesmo tempo, técnica para a dificuldade que o Ricardo Nicolau teria pelos trâmites legais a emplacar uma... Ele não tem voto e não tem tempo. Resumindo. Pela reeleição. Não teria voto, eu já não diria nem no parlamento, porque ali é mais complicado. Mas se passar pela CCJ, em outras palavras, ele está lascado, né? Na CCJ, e obrigatoriamente tem que passar pela CCJ. Pelo regimento interno, ele não pode fazer aquelas comissões, reuniões conjuntas de comissão. Pelo regimento interno, o projeto tem que passar pela CCJ. Passando na CCJ, ele cria uma comissão especial que abre 5 dias de prazo, tem que entrar na pauta 5 dias, depois vota em primeiro turno, tem que entrar na pauta, mais 5 dias para votar em segundo turno. Não tem sessão suficiente para isso. Além disso, na CCJ são 5 deputados titulares da CCJ, dos quais 4 eu tenho convicção de que votariam contra. Eu coloco aqui o microfone do A Crítica Notícia à disposição daqueles que defendem a reeleição de Ricardo Nicolau. Não trouxe ainda porque ninguém colocou a cara... Na verdade, formalmente, ninguém defende. Exatamente. Ainda, né? Acho que é o deputado Zé Ricardo. Deputado Zé Ricardo quer participar. Eu vou pedir um tempo hoje de Circa para... Coloca o Zé Ricardo aqui no ar, acho que ele quer falar no ar. Eu também não tenho como atendê-lo. Tem off aqui. Se ele quer trocar ideia, vamos trocar no ar. Nós estamos recebendo hoje aqui o deputado Marcelo Ramos no Papo de Redação, falando aí sobre vários assuntos aqui. Agora, no meio da conversa, quando chegou a parte sobre eleição ou reeleição para a Assembleia Legislativa, a presidência da Casa, o presidente ligou. Né? Não, é o Zé Ricardo. Não, é o Zé Ricardo. Acho que ele quer dividir com a gente alguma ideia. Oi, deputado Zé Ricardo, bom dia. Bom dia, Milton. Então, colabore com esse papo. Bom dia a todos. Eu acho que esse debate é interessante porque, por um lado, essa questão da reeleição, da possível alteração da Constituição, e a outra é a discussão sobre alterarmos a Constituição para qualquer coisa, para qualquer assunto, sem um debate adequado com a sociedade. Nós temos vários outros PECs que estão em tramitação, e foi formada uma comissão especial aí na Assembleia para analisá-las e fazer uma adequação à Constituição Federal. E isso vai ensejar, logicamente, toda essa tramitação de prazos, provavelmente audiência pública. Tá bom. Caiu. Acho que caiu a ligação do Zé Ricardo. Bem, ele estava falando que existem outras propostas de emenda constitucional. Inclusive aquela comissão de revisão da Constituição, né? Que está Não tem um instrumento de controle da pauta, como tem no Congresso? Votar por ordem? Se não votar primeiro essa, outra tranca? Infelizmente não. A pauta da Assembleia é a vontade do presidente. Infelizmente essa tem sido a prática, inclusive é uma das minhas críticas à atual administração. Você deveria se ajustar pela regra da simetria, né? Sim, você precisava ter os projetos entrarem em pauta por ordem de tramitação, isso era absolutamente razoável. Infelizmente lá os projetos do Executivo atropelam tudo e mesmo os projetos dos deputados vão sendo incluídos na pauta conforme os interesses hoje exclusivamente do presidente. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Crítica FM. Muito obrigado também a participação do deputado Zé Ricardo Notai. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Ok, obrigado.
Só para a gente encerrar com o deputado Marcelo Ramos, o senhor está tentando conseguir assinaturas para uma CPI sobre esses apagões que têm acontecido na cidade. Há 2 apagões gerais em menos de um mês. Não tenho dúvida que você vai conseguir a assinatura. Se fosse contra o governo do estado, seria difícil. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas, porque a blindagem à direção da Amazonas Energia dentro da Assembleia Legislativa é surpreendente. É bem mais poderosa do que você possa imaginar, mas nós já temos 7 assinaturas, eu, Luiz Castro, Zé Ricardo, Bisneto, anteontem assinou. Para tramitar precisa de mais uma só, né? Isso, anteontem assinou Davi Almeida e Orlando Cidade, ontem assinou Marco Rota. O deputado Josué e o deputado Sidney Leite prometeram assinar, vamos ver se terça assinam e a gente protocola. Registrando, Neuto, que eu não estou propondo uma CPI da Amazonas Energia Eletrobras, que é uma empresa federalizada. Eu estou propondo a CPI do apagão, portanto não há nenhum questionamento quanto à competência da Assembleia. Para isso eu espero conseguir assinatura até terça, para que a gente possa dar uma resposta para a população. Nos visite mais. Ok, só é me convidar. Se não convidar também, eu venho de enxerido. Nós conversamos com o deputado Marcelo Ramos sobre vários assuntos e hoje aqui no estúdio da Rádio Acrítica. Vamos ao intervalo comercial e aí a gente volta falando de coisa bonita. Mais íntimo no seu dia. Acrítica.